Bom dia, são 8 horas e 17 minutos, quinta-feira, 19 de abril. Você está na TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O Congresso instala hoje a CPI mista que vai investigar o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Mesa diretora do Senado decide acabar com 14º e 15º salários de parlamentares. Comissão de Constituição e Justiça rejeita o projeto de reforma administrativa do Senado. E Ouvidoria da Casa vai assinar acordo de cooperação com as ouvidorias da Câmara e do TCU. Agora, no Senado em Dia. Será instalada hoje, às 10h30 da manhã, a sessão do Congresso Nacional em que haverá a leitura do requerimento de criação da CPMI do Cachoeira. A sessão será presidida pela primeira vice-presidente do Congresso, deputada Rose de Freitas. A CPMI vai investigar as relações do bicheiro Carlos Cachoeira com agentes públicos e privados. O trabalho, por enquanto, é conferir as 330 assinaturas de deputados e 67 de senadores já protocoladas na Secretaria-Geral da Mesa. A deputada Rose de Freitas, presidente em exercício do Congresso, quer que a leitura do requerimento da CPMI seja feita em sessão conjunta desta quinta-feira. Ela conversa com líderes para garantir quórum. Só depois de lido o requerimento, a CPI mista poderá ser instalada. Serão 15 deputados e 15 senadores, além do mesmo número de suplentes. Os partidos terão que indicar os seus membros e instalar. E não pode ser diferente, não pode os partidos ficarem procrastinando para que não indiquem seus membros. Indicam os membros, escolhe o presidente e o relator e inicia seu trabalho, convocando aí as pessoas que devam prestar depoimento e esclarecimento na comissão. Apesar das denúncias contra o senador Demóstenes Torres terem motivado a criação da CPMI, a oposição anuncia que vai trabalhar para que sejam apuradas também as ligações de Carlinhos Cachoeira com integrantes de partidos do governo. Por mais que seja expressiva a maioria governista, os fatos são muito duros. A empresa Delta, que é a grande contratante das obras do PAC, que tem tentáculos no Brasil inteiro e que está exaustivamente citada no processo, vai ter que ser investigada. É inevitável que isso venha a ocorrer. A certeza da criação da CPI não afeta o andamento do processo contra o senador Demóstenes Torres no Conselho de Ética. Nesta quinta-feira, o colegiado vai se reunir para votar os termos do requerimento que será enviado ao Supremo Tribunal Federal. O relator do caso no Conselho, senador Humberto Costa, quer conseguir informações sigilosas sobre o inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal contra o senador goiano. No caso do Conselho de Ética, nós estamos tratando de um julgamento político quanto à quebra ou não do decoro parlamentar, esse conjunto de regras e normas que eticamente os parlamentares estão obrigados a cumprir. Então, não haverá prejuízo. Agora, obviamente que se nós tivermos essas informações, sem dúvida fica muito mais fácil elaborar o projeto, dar a ele mais substância e apresentar fatos concretos que deem a todos os senadores a possibilidade de votar com tranquilidade. E o senador Demóstenes Torres disse ontem que só vai se defender das acusações contra ele quando for ao Conselho de Ética. Demóstenes compareceu ao plenário do Senado, cumprimentou os colegas e conversou rapidamente com os jornalistas, mas na saída não quis gravar entrevista. Falarei depois no Conselho de Ética. Foi aprovada ontem a urgência para o projeto que unifica em 4% o ICMS interestadual sobre produtos importados. A votação no plenário está prevista para a próxima terça-feira. Também ontem, o plenário deu sinal verde para o empréstimo de 100 milhões de dólares do Banco Mundial destinado a Pernambuco. O dinheiro será usado no ProRural, programa de combate à seca e de incentivo à produção no campo. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. Na pauta da Comissão de Agricultura está o projeto que disciplina o exercício da profissão de vaqueiro. O texto prevê contratação obrigatória de seguro de vida e contra acidentes em favor do trabalhador. Na Comissão de Infraestrutura, o primeiro item na pauta é o projeto que trata da habilitação de amador para atividades aquaviárias. Para obter essa habilitação, haverá exame físico, teórico e de aptidão para conduzir embarcações. A CPI mista que investiga violências contra a mulher no Brasil e a omissão do poder público realiza audiência pública com representantes dos Ministérios da Saúde, da Educação e da Justiça. A Comissão de Relações Exteriores está prevista para logo mais às 10 horas da manhã.
O repórter Hermes Coelho está ao vivo no Turno do Tempo daqui do Senado e traz informações sobre a pauta da comissão. Hermes, bom dia. Bom dia, André Ricardo. Na pauta da reunião da Comissão de Relações Exteriores desta manhã constam 12 itens. Entre eles, 3 sabatinas com diplomatas indicados pela Presidência da República para o cargo de embaixador do Brasil em outras nações, para os países seguintes: El Salvador, Áustria e Líbia. Além disso, a comissão deve votar um requerimento de autoria do senador Fernando Collor. Ele quer convidar o ministro da Defesa, Celso Amorim, para falar sobre a atual situação das Forças Armadas do país dentro do cenário que o mundo e o Brasil vivem atualmente. A Comissão de Relações Exteriores também deve votar 2 acordos, ou melhor, 2 projetos que esses projetos eles ratificam acordos firmados pelo Brasil com outras nações. É um projeto que ratifica um acordo firmado com o Congo e outro que é um tratado de extradição com a Índia. André. Obrigado, Hermes. A Comissão de Constituição e Justiça sabatinou ontem Emanuel Campelo, indicado para o Conselho Nacional de Justiça. A indicação foi aprovada pelos senadores com apenas um voto contrário. Agora, o nome de Campelo ainda precisa ser votado no plenário. O advogado e professor universitário Emanuel Campelo de Souza tem 31 anos e foi indicado pela Câmara dos Deputados para ser um dos 15 membros do Conselho Nacional de Justiça, órgão que realiza o controle externo do Judiciário. É o CNJ que aplica punições administrativas aos juízes. A corrupção no Poder Judiciário foi tema de perguntas dos senadores. Qual é a opinião de Vossa Excelência a respeito da corrupção no Poder Judiciário? Eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso. O Poder Judiciário ele tem que estar acima de qualquer suspeita. E esse é o grande mérito da Corregedoria Nacional de Justiça. Tem que realmente buscar aqueles juízes que são poucos, diga-se de passagem, que cometem esses abusos, mas que acabam por contaminar a reputação de um poder inteiro. Questionado pelo senador Aloysio Nunes sobre a lentidão da justiça, Campelo disse que o CNJ estabelece metas para o Poder Judiciário, o que pode, no futuro, dar mais celeridade aos processos. A justiça que tarda não é justiça falha. Então, e esse é um dos pontos principais, uma das principais contribuições também do CNJ, que tem aumentado significativamente a celeridade processual, estabelecendo metas. Campelo, que é advogado desde 2005, defendeu que decisões judiciais não podem ser baseadas em opiniões pessoais dos juízes. O juiz tem a obrigação de decidir de acordo com a Constituição e com as leis. Então, muitas vezes acontece de se usar esse brocardo aparentemente nobre, mas que dá ensejo, muitas vezes, a desmandos. O sabatinado apoiou a decisão da corregedora do CNJ, Eliana Calmon, de expor um relatório com movimentações financeiras atípicas dos magistrados. E pareceu não ser uma quebra de sigilo, como houve aquela discussão, porque se tratava de um relatório financeiro geral, que não apontava A, B ou C. É um relatório financeiro que aponta movimentações atípicas. Isso pode ser qualquer coisa. Qualquer um de nós pode praticar uma movimentação atípica no nosso dia a dia e isso não significar qualquer irregularidade. Encarregada de receber sugestões e críticas da população, a Ouvidoria do Senado vai assinar no dia 10 de maio um acordo de cooperação com as ouvidorias da Câmara dos Deputados, do Tribunal de Contas da União. O acordo entre as ouvidorias do Senado, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União prevê troca de experiências e unificação de linguagem e procedimentos. A Secretaria-Geral da Mesa no Senado buscou as outras ouvidorias para ver se havia também um entendimento, o mesmo entendimento dessa necessidade que, se nós nos juntássemos, o trabalho iria ser feito com muito mais precisão e melhor. O senador Flecha Ribeiro, ouvidor-geral do Senado, reuniu-se com os ouvidores da Câmara e do TCU para conversar sobre o acordo de cooperação. Ele comentou sobre a participação popular no processo legislativo. Vamos lançar a primeira cartilha das sugestões legislativa do cidadão. É o cidadão interagindo com o Congresso Nacional, encaminhando as suas sugestões aos parlamentares. E a edição dessa cartilha, que será distribuída a todos os parlamentares
do Congresso Nacional. Os cidadãos serão beneficiados com esse acordo. A gente recebe muitas demandas que são relativas ao Tribunal de Contas da União e com isso fica simples, né, a troca de informações e sem dúvida um melhor cuidado, né, do patrimônio público. Nesse esforço conjunto nós temos instrumento, temos as nossas bases de conhecimento, as nossas bases de dados integradas para que a gente possa melhor qualificar e atender o cidadão de uma forma muito mais consistente. A mesa diretora do Senado decidiu por unanimidade acabar com uma ajuda de custo paga a senadores e deputados 2 vezes ao ano. O projeto de decreto legislativo ainda precisa passar pelo plenário e depois vai para a Câmara. A mesa diretora resolveu acabar com 14º e 15º salários pagos a deputados e senadores para bancar despesas com mudanças e transporte. Todos os senadores da mesa consideraram que hoje essa ajuda de custo não se justifica mais. Isso não era uma corrupção de jeito nenhum. Isso mostra um movimento de austeridade por parte do Senado. E faço questão também de dizer a vocês que eu consultei o presidente Sarney, que poderia colocar, o que ele acharia de colocar em votação agora, e ele incentivou e achou absolutamente adequado. Então, nós estamos simplesmente retirando algo que estava instituído desde que o Senado foi criado e ficou. O relator do projeto, o senador Valdemir Moca, acredita que o plenário deve confirmar a mudança, que pode ter um efeito cascata nas assembleias estaduais. As assembleias levam isso em consideração na hora também de formatar, né, os seus salários. Acho que isso acaba diminuindo também, é uma reação em cadeia, em cascata. É uma forma de realmente dar uma satisfação à sociedade. O projeto de decreto legislativo estará pronto para entrar na pauta do plenário a partir de quarta-feira que vem e terá efeito a partir de dezembro. Ele prevê o pagamento da ajuda de custo a cada 8 anos, no início e no final do mandato. Suplentes convocados mais de uma vez não receberão benefício. Só no Senado, a economia prevista com o corte do 13º, aliás, 14º e 15º salários é de cerca de R$ 3.800.000 por ano. A Comissão de Constituição e Justiça votou e rejeitou o projeto de reforma administrativa do Senado. A discussão durou mais de 3 horas. Os senadores deveriam decidir entre 2 textos. O do relator, senador Benedito de Lira, e o voto em separado apresentado pelo senador Ricardo Ferraço. O texto do relator previa redução de cargos de confiança, de funções comissionadas e ainda um corte de 30% nos contratos de terceirização. O voto em separado previa ainda mais cortes. Nos debates, muita polêmica. Esta reforma, ela não entendi em que ela vai melhorar ou tornar mais eficiente a casa, bem como entendo que ela, com todo respeito, vai trocar 6 por meia dúzia, não vai pegar os pontos mais importantes que eu penso, ao menos ao meu juízo, deveriam ser tocados. Eu vou acompanhar o relatório do senador Benedito de Lira com os cortes que ele faz, já são cortes fortes, já são cortes que, de certa forma, mexem na estrutura, mas que ele mantém um mínimo de condição para que nós tenhamos o funcionamento de alguns mecanismos que foram criados durante todo esse período. O projeto precisa ser completamente reescrito, a fim de que possa efetivamente empreender uma reforma administrativa compatível com o que a opinião pública espera de nós. Terminados os debates, a votação. Primeiro, os senadores rejeitaram por 9 votos a 7 o texto do relator, senador Benedito de Lira. Depois, o voto em separado também foi rejeitado. O senador Pedro Tax fez a redação do vencido. E fica tudo como dantes no quartel de Abrantes, né? O parecer pela rejeição do projeto de reforma administrativa do Senado será encaminhado agora à mesa diretora. Pelo regimento, a mesa deverá tomar uma posição em relação à proposta e encaminhar ao plenário. O presidente do Congresso, do Senado, vai designar um relator na mesa, entre os membros da mesa, e um desses membros que ele for que o presidente Sarney designar, vai fazer um relatório e esse novo relatório vai ao plenário aprovado, né,
aprovado ou rejeitado na mesa, é encaminhado ao plenário com a instrução que a mesa determinar. Cabe aos 81 senadores, né, tomar a decisão em plenário em relação ao relatório que foi encaminhado, não mais da CCJ, mas o relatório que foi encaminhado pela mesa diretora. O Senado Federal participa da primeira Bienal Brasil do Livro e da Leitura em Brasília, com publicações sobre legislação, história e economia, entre outras. São temas que muitas vezes não estão nos catálogos das editoras comerciais. Ontem foram doadas obras em braille. As obras foram impressas pela Gráfica do Senado, que há 15 anos edita publicações em braille. São mais de 100 títulos, em sua maioria sobre legislação. Hoje, as obras foram doadas para 3 instituições de Brasília que atendem pessoas com deficiência visual. Além do estande na Bienal e em instituições especializadas, as publicações em braille estão acessíveis ao público na Biblioteca do Senado. Só o Senado da República Brasileira é que publica obras em braille. Isso aí tem um valor inestimável, porque o deficiente visual não encontra nas editoras privadas obras impressas em braille. Tem um grande trabalho que o Senado realiza de acessibilidade, de inclusão social. Esse é um trabalho que o Senado absorveu e que vem realizando e com aceitação muito grande, com reconhecimento público dos cidadãos brasileiros portadores de deficiência visual. Esta edição do Senado em Dia termina com uma nota de pesar. Morreu na madrugada de hoje o funcionário da TV Senado, Luiz Carlos de Oliveira, de 48 anos. Nosso colega há 18 anos, Luiz era responsável pelo áudio de nossos programas ao vivo da manhã e também do telejornal Senado Agora, da tarde. Além daqui, ele era funcionário da EBC, onde fazia o turno da tarde e da noite. Fica a nossa gratidão a essa figura humana e a seu trabalho e também o nosso protesto contra a violência no trânsito. A moto que Luiz dirigia foi fechada na BR-060. Luiz era casado e pai de 4 filhos. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.